Oi, gente! A receita de hoje é pão bisnaguinha, um tipo de pão pequeno, compridinho e super fofinho e muito delicioso. Uma ótima opção para o seu café da manhã ou lanche. E para começar, o passo a passo da receita do nosso pão. Em uma vasilha grande, você vai colocar um pacotinho de fermento biológico seco, mais 3 colheres de sopa de açúcar e já misturar bastante esses ingredientes para ajudar a diluir o açúcar e o fermento. Em seguida, 1 xícara de leite morno e também misturar o leite morno com esses outros ingredientes. Pode usar um garfo ou um fouet. Depois, coloca um ovo inteiro batido para adiantar o trabalho. E acrescenta 6 colheres de óleo e em seguida 1 colher de sobremesa de sal rasa, que são aquelas colheres bem pequenininhas. Aí mistura bastante também esses ingredientes, porque em seguida o que vamos acrescentar vai ser só a farinha de trigo. Então essa é a primeira dica do nosso pãozinho. Todos os ingredientes que você for colocar, você vai misturando aos poucos, que assim já vai facilitar a diluir e deixar essa massa cada vez mais aerada. Para a farinha de trigo, a minha medida foi quase 3 xícaras e meia, porque primeiro eu coloquei a metade dessa quantidade, comecei a misturar nos ingredientes líquidos. Aí depois que tiver com dificuldade de mexer a massa na colher, você passa para uma mesa ou para uma bancada para começar a sovar. Nessa parte, eu ainda tinha praticamente meia xícara de trigo na vasilha, mas como eu sempre falo, pães pode variar bastante a quantidade de trigo. Então, você pode ir fazendo o seu com calma e analisar se precisa de mais trigo ou não. Porque depois daí eu tirei o excesso da vasilha e já comecei a sovar a massa. Então, pode trabalhar essa massa por uns 5 minutinhos sem parar, fazendo um movimento de vai e vem e rasgando bastante a massa para ficar super fofinho o pão. Então, pessoal, depois desse processo, a minha massa pode-se dizer que foi 3 xícaras de trigo, porque mesmo colocando um pouco, quando eu pedia, ainda sobrou um pouco, como vocês viram, e nesse ponto ela já estava super macia e bem lisinha. Aí depois coloca na vasilha novamente, cobre com um pano e deixa descansar por uns 40 minutos ou até dobrar de volume. Gente, olha a fofura que já estava essa massa, muito linda, né? Então, deixe o seu like para essa receita, faça um comentário dizendo o que achou. Se é novo, inscreva-se no canal e compartilhe também essa receita com outras pessoas que gostam de opções de massas e de pães para ajudar também o nosso canal. Então, agora chegamos no processo de modelar os nossos pãezinhos. Então, se você tiver uma balança, você vai ir cortando a quantidade de massa e pesando certinho para os seus pãezinhos ficar todos do mesmo tamanho. Se não, assim como eu, o importante é jogar um trigo na bancada e começar a abrir essa massa com um rolo ou com uma garrafa. Aqui eu fiz no formato mais ou menos quadrado. Aí depois que eu abri mais ou menos do tamanho que eu queria, eu comecei a cortar os pedacinhos de massa para enrolar os pãezinhos.
Pronto, pessoal, gostaram do processo de modelar os pãezinhos bisnaguinha? Eu achei uma gracinha, eles ficaram muito lindos. Aí depois você coloca numa forma untada somente com óleo e deixa crescer por mais uns 30 minutinhos também, para eles ficar bem fofinho e grande. Agora, depois deles já descansados, você leva para o forno já pré-aquecido. Aqui eu utilizo 205 graus por 15 minutos. E depois 230 graus por mais ou menos uns 15 minutos, ou até os pães ficar bem douradinho da maneira que você quiser. Olha como esses pães ficaram lindinhos. Um resultado bem legal, né? Ah, e a lista com os ingredientes está abaixo do vídeo na descrição e também tem outras informações como o nosso Instagram e muitas outras receitas aqui do canal para vocês acessar. Então, se você procurava uma receita de pão bem gostoso, simples de fazer e que fica super aprovado, é essa aqui. E a minha sugestão é que ele fica delicioso no café da manhã ou no lanche, com uma manteiguinha, um requeijão, pode ser recheado de diversas maneiras. E o que eu peço para você depois dessa deliciosa ideia de receitinha é que você deixe o seu like, compartilhe a receita com outras pessoas. Se você é novo aqui, inscreva-se e fica por dentro das outras receitas e também faça um comentário falando aqui o que achou dessa receita. E muito obrigada pela sua atenção até aqui, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.